Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui mais uma vez para a Psicanálise Tripé e também para o Coletivo Catarse. Eu sou a Janaína, para quem ainda não sabe, né? Acho que vocês já estão um pouquinho cansados de eu falar que eu sou a Janaína, mas enfim. E hoje, o assunto, nós falamos um pouquinho de libido, né? É de novo o caminho dessa libido e o quanto ela interfere na formação de uma palavrinha fundamental para psicanálise. Ih, dei como fala na fita quando ela dá uma quebrada aí? Eu acho que foi isso que eu fiz agora, né, gente? Mas tudo bem, perdão, galera, vamos lá. Que é a palavra personalidade, né? Desculpa aí, tá? Que eu tô sem água hoje, mas enfim. Então, o que determina a personalidade dentro da personalidade dentro da personalidade? Não, gente, a personalidade dentro da psicanálise. Aliás, a psicanálise, na verdade, é a primeira grande corrente que vai tentar tratar de fato do que é personalidade. Olha que legal, é o contrário. E ela vai tratar, de alguma forma, justamente a partir da ideia desse caminho libidinal no nosso corpo. Lembra que nós falamos no nosso último encontro de que a libido, ela é uma energia pulsional que deriva de dois grandes grupos de pulsões, que vêm de impulsos externos, né, que são as pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação. E esses dois grandes grupos de pulsões, quando eles nos tomam, né, quando há uma possessão, aí a partir do caminho deles é que nós temos a formação de personalidade e caráter. Então, personalidade e caráter andam de mãozinhas dadas passeando no parque, para psicanálise, né? São parceiros. O termo personalidade, todo mundo sabe, deriva da palavra persona, mas nós não estamos falando do Jung. Jung não faz parte dessa criação aqui, né? Porque o Jung, ele chega depois e sai antes. O Jung é aquele convidado para a festa da psicanálise que vem depois e sai antes. Ele só come só o trivial e cai fora, né? E da palavra persona, que significa máscara, né? E na verdade ela está numa relação muito estreita com as noções de pessoa e personagem, né? Quer dizer, o que eu sou e o que eu me faço passar por ser. Interessante isso, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa tem mais de uma personalidade. Não, isso não existe, tá, gente? Por favor. Personalidade é única, tem vários traços, tem várias questões, mas, no entanto, ela é única. Né? Já o caráter, ele também deriva de uma palavrinha grega, chamada carácter, né? Que diz que tem o significado de gravação, marca, né? Como se alguém fosse lá e fincasse alguma coisa e fizesse uma marca, uma gravação. É algo que vai estar sempre com você. E o caráter, ele está muito mais ligado ainda ao caminho da libido no corpo, né? A personalidade dentro da psicanálise, ela tenta estudar principalmente para onde vai o sentido, né, da compreensão dos interesses gerais de uma pessoa, né, e o jogo de conflitos desses interesses. Na verdade, esses conflitos, nos termos em que eles coincidem com alguma coisa ou eles se opõem a alguma coisa. Mas existe uma coisa que é muito interessante. A personalidade, ela tem um conceitozinho que é básico. Na verdade, ela é o conjunto dos nossos traços biopsicossociais, né? É a junção disso tudo. É o que a gente traz de inato, né? Que são as nossas questões biológicas, são os nossos processos psíquicos, biopsico, né? Além do que
a nossa interação com a sociedade, aquilo que a gente adquire da sociedade, né? A gente também é fruto da cultura em que vivemos. Portanto, não dá para imaginar um indivíduo que não tenha uma função histórica a partir dessas três questões, ok? Na verdade, mais profundamente, na psicanálise, a personalidade é um sinônimo do aparelho psíquico. Então, como é a interação entre as três instâncias, como se dá a interação das três instâncias do aparelho psíquico, é justamente o que a gente chama de personalidade. Porque as três instâncias, já pensando na terceira tópica, eu já inventei mais uma tópica pro Freud, né, coitado, ele fez só duas. Acabei de inventar a terceira. Vai ver que eu estudo o suficiente que nem mais uma. Não vou ter tempo, mas tudo bem. Então ele fez a primeira, né, aquela do pré-consciente, consciente, aliás, inconsciente, pré-consciente, consciente. E depois ele cria a segunda, né, que é id, ego e superego. Então, agora foi ótima a terceira tópica. Na segunda tópica, quando a gente fala de id, ego e superego, a gente fala de uma questão que é id, que é inconsciente. A gente fala do ego, que faz uma espécie de trajeto, uma ponte entre uma parte inconsciente e uma parte consciente, que é o nosso eu, e sempre tem que estar fortalecido, né? E o superego, que é justamente o quê? A ligação dessas duas instâncias com o social, que é o que faz a mediação das nossas relações internas com o mundo. Então, na verdade, quem sempre faz essa situação nossa parecer, a nossa situação interna parecer menos caótica, porque sempre é caótica e conflitiva, em termos gerais, pro mundo, é o superego, né? Por isso que personalidade é justamente o sinônimo dessas três instâncias, né? Ou até da interação dessas três. E também, né, ela vai ter uma representação muito maior no inconsciente, né? De como esse inconsciente se comunica com as outras duas, né? Já o termo caráter, que vem justamente do caminho da libido no nosso corpo, já é uma coisa muito mais específica, né? Ela vai implicar já na aquisição e estruturação de um certo número de traços ou marcas, né? De traços ou marcas, justamente lembrando a palavra grega, caráter, que é justamente como se eu passasse uma faca aqui, até, né, parece uma onomatopeia, caráter, olha só, interessante, né? Como a língua é algo extremamente interessante, para quem for estudar o Lacan depois vai perceber o quanto isso é importante, né, o discurso. Então, deixadas no sujeito ao longo do seu processo de construção, né, e de desenvolvimento de personalidade mesmo, né. E o caráter, ele vai estar no fundo, no interior dessa personalidade. E vai ter uma postura muito típica face aos diferentes acontecimentos, né, e as diferentes fases da vida, né, as diferentes situações que o indivíduo passa na vida, né. Vamos pensar que alguns traços do inconsciente, alguns traços indeléveis do inconsciente, eles são, durante o processo de desenvolvimento, de construção histórica, de elaboração mental das coisas, eles são sobretudo, né, decorrentes, né, dos nossos impulsos sexuais, por isso libido, né? E de fato, né, a gente vai perceber que entre o começo e o término do processo da gênese de personalidade, né, da construção da personalidade, do caminho da libido, que vai de 0 até 7 anos de idade, o indivíduo ele vai passar por várias fases, né, onde o impulso externo vai
justamente incidir sobre um determinado ponto do corpo. E aí sim, quando incide num determinado ponto do corpo, esses traços psíquicos de pulsões sexuais, né, que vem desse processo de organização psicossexual, ela vai definir alguns tipos de comportamento, né, alguns tipos de comportamento. E esses comportamentos, eles vão definir que tipo de caráter que a pessoa tem, né? E esses caracteres, acho que é isso. Eles vão também ter o mesmo nome das fases psicossexuais do Freud, né? Então, em função disso, a gente vai falar que são os caráteres de fontes orais, pela boca, anais, não vou fazer o gesto, podem ficar tranquilos. Fálicos por quê? Porque acontece no menino e na menina e não tem a ver com pênis, ok? Quando a gente fala de falo na teoria freudiana, a gente está falando de uma questão de poder. Então, é quando o menino já nota a presença do falo e a menina tem a expectativa de que o falo dela vai, em algum momento, começar a surgir. Fálicas, né? Aí tem aquela fase do complexo de Édipo, né? A fase de latência. E depois as fases genitais. Cada pessoa, ela vai ter uma fixação de libido em uma dessas fases, né? Ela pode sim ter caráter de outras fases, mas alguma vai se sobrepor à outra. Então a gente tem um caráter oral, um caráter anal, um caráter fálico e um caráter genital. Então a gente está falando a gente tem 4 grupos de caráteres, certo? Mas antes de entrar nesses 2 tipos de caráter, nós temos que pensar que existem também, desses 2 tipos, não, desses 4 tipos de caráter, a gente tem que pensar que existem 2 tipos que são muito importantes, que é o caráter normal e o caráter reativo, né? Na teoria psicanalítica se apresentam esses 2 tipos de caráter que são muito importantes. E eles são 2 concepções ligeiramente diferentes e que a gente tem que pensar, né? A primeira concepção, ela surgiu juntamente com o livro A Interpretação dos Sonhos do Freud. E onde ele diz que tudo aquilo que ocorre no longo da vida da gente permanece inscrito no nosso inconsciente, né, sob a forma de traços minêmicos, ou seja, traços de memórias, que são indeléveis, ou seja, eles nunca mais somem, né? E é justamente sobre esses traços das nossas primeiras experiências, né, que eles agem em nós de formas de mais pressão e de impressão, né? E é justamente aí que nós temos as formações de caráter, né, que são construídas de uma maneira praticamente, eu não diria praticamente, de uma maneira não perecível, né, não tem mais como ser retirado. Mas vamos tentar entender o que seria um caráter normal e um caráter reativo, né? O caráter normal ou a sublimação para o Freud é justamente o caráter predominante, né? É o mecanismo predominante na formação do caráter normal. Né, isso é definido como uma derivação de um impulso sexual em direção a um objetivo não sexual. Ou seja, é como se a criança ela conseguisse ainda, mesmo diante de toda a incapacidade dela de defesa, né, sublimar, né, através de objetos sociais ou culturalmente valorizados. E no adulto isso é muito perceptível, né, quando você percebe que é um adulto que consegue ser produtivo dentro da sociedade, né? E isso vale principalmente para adultos que conseguem eles conseguem se fazer importantes na sociedade através de trabalhos importantes, profissões importantes,
né? E que a questão sexual ela acaba não tendo tanta relevância, né? Então aí a gente está falando de um caráter que consegue sublimar, né? Que não pega o problema e transforma tudo em pulsão sexual, né? Os conflitos, que são as questões naturais que nós temos, e de repente entrar em alguma questão aí mais complicada da própria personalidade. Já o caráter de formação reativa é o caráter que é propício à formação de questões psicopatológicas, né? Esse segundo caráter, essa segunda concepção, ela já vai realmente para a clínica das psicopatologias, né? São pessoas que elas têm uma desorganização patológica visível e, infelizmente, hoje nós temos como uma maioria da população, né? Hoje o que nós temos aí de fato são os caráteres de formação reativa, né? São aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, são aquelas pessoas que sempre têm um nível de agressividade muito alto, são aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas, né? São as pessoas que apresentam sempre uma neurose sintomática, né? Elas sempre estão na defensiva em relação às coisas e de alguma forma elas nem deixam sintomatizar isso emocionalmente, né? Algumas delas vão até para questões psicossomáticas, né? São coisas bem complicadas, né? E o mecanismo predominante nessa formação de caráter é justamente uma defesa do ego chamada formação reativa, que é a inversão de valores, né? Na verdade, a formação reativa é uma atitude ou hábito de alguém, né, no sentido oposto a um desejo inconsciente. Então, essa pessoa às vezes pode até se apresentar como alguém bonzinho, sociável, né? No entanto, o desejo dela, de fato, não é esse, né? É o oposto, né? O desejo dela é o desejo da vingança, é o desejo... E como ela às vezes não consegue, de fato, se colocar ali como alguém que fala ou que pensa, daí é onde vem a questão de depressão, a questão de bipolaridade, enfim, né? Todas essas formações reativas tóxicas ao psiquismo, né? E é bom lembrar que a formação reativa, ela exclui, né, da consciência tanto as representações sexuais inaceitáveis como a condenação do que ela suscita. Então são pessoas que não sabem lidar com as próprias fantasias sexuais. Então elas são ainda mais reprimidas, né? E são aquelas que gostam de apontar no outro o defeito delas, né? É bem interessante. Então, gente, é isso aí. A gente se vê na próxima. Até lá.